Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quinta-feira nublada aqui em São Paulo, 15 horas e 32 minutos, 27/7/2023. Eu deixo aqui meu abraço, carinho, amizade, Top Traders, a casa do investidor. Pessoal, tem muita gente preocupada com esse movimento do Ibov, né? Hoje está caindo 1,88, o mercado futuro, o Ibovespa, mercado à vista, caindo 1,66 nesse momento. E a minha visão é que é uma correção que em nada muda o nosso prognóstico, expectativa de alta. O Ibovespa está num topo anterior, eu vou detalhar, mas antes eu vou falar do mini índice. Então vamos lá. O mini índice, ele montou aqui os 60 minutos, eu vou falar em compra nesse momento, 121,265. E nós temos aqui uma linha de tendência de baixa, no caso, capaz de conectar esses dois topos. E essa barra foi uma barra de ignição montada às 10 horas, gráfico de 60 minutos. Então essa barra rasgou o gráfico e ela está sendo praticamente duplicada nesse momento, trazendo o mini índice numa região de suporte. Aqui às 15 horas do dia 7, marcado a 121,215, posteriormente 121,75. E tem esse enrosco aqui também que gerou um movimento forte posteriormente. A impressão que eu tenho, a gente falou em compra em 121,250, 260, é que essa barra especificamente ela é de exaustão. Mas para a gente ter mais convicção sobre essa leitura, teria que trabalhar acima de 121,540, né? E eu acredito que durante a gravação o mini índice salte acima de 121,540. Essa é a minha leitura, a interpretação sobre os fatos. Então, uma vez feita a introdução, eu já vou falar sobre a questão do Ibov. Eu vou aqui a seguir estudar, acompanhar aqui os comentários dos meus queridos alunos e alunas no YouTube. Então vamos lá, o Carlos Flá, nem precisa falar que ele é torcedor do Flamengo. Carlos, pelo jeito, nos enfrentaremos na final novamente, Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil. Tá tudo ótimo por aqui, melhor agora com a sua presença. Professor, deixei meu palpite acreditando que o palpite do Johnny era 1 do 8. Depois, lendo o teu comentário, eu organizei melhor lá. Você tá correto, eu não compreendi a ordem dos palpites. Eu não coloquei na ordem cronológica. Eu não vou falar, foi minha equipe, fui eu mesmo, né? Eu devia ter colocado na ordem cronológica. Por quê? O Johnny falou, a gente apostou um jantar, que vai buscar os 126 mil pontos amanhã. Não vai, né? Eu até brinquei lá no Telegram que se buscar amanhã eu pinto o cabelo de rosa Barbie. Né, não vai buscar os 126. Provavelmente nem segunda-feira também, então eu também vou errar o palpite. Qual que é a questão, né? O Ibov, se a gente colocar aqui o site Unibroker, a gente percebe as blue chips caindo fortemente. Vale, Petro. A Petro trouxe o relatório de vendas e produção. O mercado não gostou, né? Tá bem claro aqui. Então vamos lá, colocar Petro 3 aqui na tela. A Petro 3, ela está levemente abaixo da média de 21, descolada do petróleo. O que realmente traz esse movimento é a questão do relatório de produção e vendas. Por exemplo, o petróleo Brent, ele fez uma pausa e tem um gráfico com um candle com mais massa aqui no gráfico, tanto no Brent negociado em Londres quanto o petróleo WTI negociado em Nova York. Então a Petro está descolada do petróleo por quê? Relatório de produção e vendas. É uma barra que, nesse caso, eu acho que é oportunidade. Petrobras caindo 5% eu compraria. Tanto a 3. Então não comprem perto de máximas, pessoal. Pressionando máximas. O risco pode até continuar subindo, mas o risco retorno, ele não vale a pena. Então, por exemplo, aqui a Petro 4 pressionando a média, aqui eu entendo que é compra. Aqui em cima, não. Ok, o caso da Vale, por exemplo.
A Vale simplesmente está fechando o gap. O gap 70 com 32, qual foi a mínima de hoje? 70,09. Então ela testa um topo anterior, a 70 com 20, quer dizer, é um triplo suporte praticamente, vejam só. 70,61, 70 com 20, e ela tem aqui 70 com 32. Então região de compra. Né? Então, dando continuidade ao que o nosso querido amigo comentou, né, eu dei o meu palpite ali, depois organizei. Grande abraço, professor. Dito que poderá ser dia 1º/8, de qualquer forma, parabéns a todos e ao grupo que foi forte nos momentos turbulentos e novos horizontes à frente nos reservam sucesso. Provavelmente a gente não vai acertar no caso de bater em julho 126, mas semana que vem provavelmente o fará. Então nem Johnny, nem professor Wagner Caetano, nem Traderson ganharão jantar. O Traderson escolheu Casa do Porco, o professor Wagner Caetano Badawi lá de Maresias, porque tem em São Paulo também. E o Johnny, ele escolheu Alfama dos Marinheiros. Eu ouvia falar desse Alfama lá no Gazeta, mesa redonda da Gazeta, quando a Avalone apresentava, eles eram patrocinadores. Não sei se são até hoje, ok? Então é um movimento que gera oportunidades, por exemplo, em Petro, nesses níveis eu compraria, ok? Solange Reis, boa noite, professor, tudo bem? Com esse re-rating do Brasil inesperado, você acha que o Ibov pode ir acima de 126 no curto prazo? É possível, né? Eu acredito que sim. Não no curto prazo, mas no médio prazo, sim. E realmente não está... O mercado tem uma ideia que as agências de rating elas são meio atrasadas, né? Que tem um delay. Mas eu acho que a FIT foi bem oportuna, inclusive nas suas argumentações, né? Então eu vejo como algo positivo. E essa correção de hoje, a minha interpretação é de oportunidade. Mesmo que não reaja tão bem hoje, mas é de oportunidade. Então vamos avaliar MRV. Né, MRV, a gente vai começar logo menos a realizar lucro nas operações. Essa queda abre oportunidade, né, para um trade de guerrilha, alguma coisa do gênero. Alguma coisa mais rápida, a gente não pretende ficar muito tempo com os ativos, mas até para médio prazo ela não tem resistências significativas, por exemplo, antes de 17,27 ou mesmo R$18, né? Cogna, que a Solange pediu, vamos lá. Vou colocar a Cogna aqui na tela. Ela, no semanal, a gente percebe o início de movimento, tem 3,48 como um ponto importante. E a Cogna, ela corrige até a média de 21, ou seja, situação favorável à compra, né? E aí BMGB4, todas as vezes que corrigiu ultimamente, gerou oportunidades. Então BMGB4... Olha, sinceramente, compraria, professor? Olha, eu poderia até comprar, mas eu ficaria observando atentamente as movimentações. A compra de ouro foi aqui nos R$2 quando a gente teve esse oco invertido. Então, tivemos um oco invertido, agora ela tem um martelo com longa sombra inferior, eu acredito que é uma compra, mas uma compra arriscada. Entraria, possivelmente, sem exagero, um lote padrão, sim. Haroldo Diniz, querido amigo professor Wagner, favor analisar quero e CBAV3. Agradeço antecipadamente pela atenção. Então vamos lá, LJQQ3. A LJQQ3, a última compra mais clara, ela ocorreu nessa formação de fundo duplo. Houve, primeiro, pessoal, olha que aula de análise técnica, queridos, aqui. Candle do dia 14 veio o candle do dia... Deixa eu apagar isso aqui. O candle do dia 15... Dia 17, aliás, foi o final de semana. Padrão penetrante fora da banda, dentro da banda. Conjugados tem um efeito muito forte, né? Imprime pressão compradora. Aí não conseguiu montar um fundo mais baixo que o anterior, acionou o eixo do W, foi a 5,76. Então, mesmo num dia baixista, o ativo está subindo. Então, tende a continuar rasgando o gráfico aqui para cima.
Então, uma situação de compra. E CBAV3, vira e mexe alguém pede esse ativo, as pessoas físicas o apreciam, pelo que eu percebo. CBAV3. Olha, eu não vejo assim de verdade, via volatilidade, volume, uma mega oportunidade, porque aumenta o volume, mas está no mesmo lugar. Seria uma acumulação, acho difícil. Essa eu passaria, minha opinião. Ok? Nós temos aí o Mearim Pereira. Professor, agradeço pelas informações, ensinamento e dicas transmitidas. Você acha que Via tem potencial para ser esposa mais uma vez? Qual ativo você se casaria? Tem essa história da Via, quando a gente pegou lá R$3, largou a 17. Foi o meu maior trade de todos, um dos maiores. Eu fiz um trade bom também em Tesla nos Estados Unidos. E eu falava que ela estava largada na lama, as traças, jogada na sarjeta e ninguém queria. Depois, quando ela estava 12, 13, 17, todo mundo queria. E aí, os meus alunos queridos e alunas, eles se lembram dessa história. A gente fez uma brincadeira lá no Instagram, do noivado. Então, a Via, ela não é minha preferência, vocês sabem disso, né? Quero e Gemate, mas eu acho que ela tem potencial pelo menos para uma alta moderada, né? Essa barra é muito forte do dia 21. Nós temos aqui o padrão da alavanca. Pessoal, deixem o like, comentem, compartilhem o vídeo. Aqui vocês são tratados com carinho e respeito. O professor preza muito pela educação financeira de todos, por transferir o conhecimento. Né? É um prazer para mim desenvolver essa atividade, o trabalho é uma dádiva. E essa barra é muito forte, a barra do dia 21 de julho. Então houve o retorno até as médias e ela deve continuar uma escalada, então pelo menos uma alta. Na melhor das hipóteses, 2,60, que é a região que está esse gap, é um alvo otimista, digamos assim. Agora, para ser esposa, para triplicar tal, nesse momento eu já acho que não é a ideia, assim, porque ela precisaria inflexionar junto com o mercado lá embaixo, né? Ela não fez na mesma proporção. Ok? Zé Carlos Oliveira, sempre aí conosco, like 67, muito obrigado. Qual a sua visão de futuro para as ações Áureos e Minas e Honey? Desde já agradeço. Vamos lá. Vamos estudar esses ativos. No caso da Auri, eu comentei com toda a minha sinceridade que eu acreditava que era a venda, né, que ela não subiria e que não valeria exposição também, porque eu preferiria um ativo de renda fixa. Continuo achando a mesma coisa. Aqui nós tivemos um engolfo entre os dias 23 e 26 de junho. Ela caiu, isso daqui é praticamente uma mastro-bandeira de baixa. Então o ativo não me atrai. Com a maior sinceridade e objetividade do mundo. Aí nós temos os Minas. Aqui na tela. A Uzi Minas tem topos e fundos ascendentes. A barra do dia 24 é muito forte. Eu vou traçar aqui para que a gente... Eu gosto sempre de traçar linhas de tendência. Não linhas imaginárias, linhas reais, né? Que às vezes se traça... Eu vejo algumas linhas aí o pessoal traçando que não se aplica. Então houve um rompimento falso e o Morningstar. Entre os dias 20, 21 e 24 de julho, estrela da manhã. Então a ideia é que ela continue um processo de escalada. Tem gap aqui em cima, padrão do farol, para puxar preço. Legal. A Honey 3, Honey faz parte de um dos nossos portfólios, que é Irani. O meu filho tem um senhor lá que trabalha com ele na empresa, que tem uma carteira assim mais conservadora. E falou para ele, duvido que o seu pai conheça a Irani. Eu conheço seu pai, essa pessoa me acompanha desde 2017. Conheço seu pai, já fez curso presencial, almoçamos juntos, eu lembro, só que o presencial, eu não almocei. Né? Aí não que eu queira constrangê-lo, mas não é verdade. Eu dei um curso em 2019, ele participou, mas eu não fui no almoço. Por quê? Porque os alunos começaram a conversar comigo e, cara, a prioridade são os meus alunos. Então, pouco importa o almoço, né? Então, o Thiago Bizzi foi
numa tal de uma bakery lá com os alunos, eu fiquei conversando com os outros e acabou dispersando. Eu não chegamos a almoçar juntos, mas tomamos coffee break. Ele falou, duvido que o seu pai conheça a Irani. Aí eu falei pra ele, pô, mas faz parte da carteira, ele não tá acompanhando? Ele falou, não, ele só acompanha a mini dólar. E ele tava nessa venda do mini dólar, inclusive aí conosco no grupo. Aí ele falou, pô, tem uma ação, é a Irani, você conhece? Eu falei, pô, faz parte da carteira, um dos maiores trades que a gente fez nos últimos tempos também. Então, a Irani, a gente está com uma ótima rentabilidade, deve ganhar um pouco mais até zerar. Agora, entrar aqui, pessoal, não faz sentido se você julga... A não ser que você tenha um objetivo de 1 ano com o ativo, mas eu tô perto de realizar lucro, a ação está na máxima histórica. Né? Aí o meu filho me falou, eu falei, ó, tá aqui na carteira. Ele falou, caramba. Mas aí falou muito bem de mim, falou da forma que eu trato os alunos. Meu filho falou, não, mas é isso mesmo. Então a Irani deve continuar subindo, mas não é mais para administrar. Agora se falar, mas eu não vou, vocês vão zerar agora no grupo, eu vou manter para médio prazo. Faz sentido? Pode ser. Né? Eu não gosto de falar muito daquilo que eu não vou fazer, porque a gente propõe uma experiência real. Nós temos um amigo aí, esse povo é muito engraçado, criticar a maioria da manada faz, mas dar os aplausos por essa operação peituda, corajosa e decisão, bingo no dólar, mega atração aos que torcem contra top traders. Não dá pra ver o nome dessa pessoa, um querido amigo ou amiga, mas isso daí faz parte do jogo, viu? Eu já tô no game há muito tempo. Né, o mini dólar tá rodeando a região que a gente saiu, 7.440. Cara, 1/3 de quem entrar em qualquer coisa que você fizer é pra torcer contra. Então tem 1/3 de pessoas no Telegram que torcem contra, vai ter 1/3 da galera que acompanha no YouTube, vai ter 1/3 da galera que acompanha o Informe Cenário. Isso é normal. Né? As pessoas, às vezes elas torcem contra por inveja, frustração, porque você está acertando alguma coisa que elas não tiveram a capacidade, ou porque elas estão operando na mão contrária, ou porque é um grupo de alunos de alguém que você teve algum atrito lá atrás, como eu tive com os 3 patetas, então isso é normal. 1/3, né, da galera vai torcer contra. Né? Vai ter uma galera que está aprendendo, uma galera que está operando, e aí quando você fecha o grupo, uma parte desse pessoal vem. Né, porque viu seus valores, os princípios se identificam, isso faz parte do jogo. Né? Então a gente vai seguindo em frente, obrigado pela tua consideração. Às vezes, né, as pessoas não têm noção do que é você fazer uma operação de 750 pontos no dólar. Se você chegar para alguém que trabalha numa mesa do BTG, da XP, Credit Suisse, da antiga Hedging Grifo, da Interfloat, o pessoal fala, isso é mentira, né? Isso não existe. Aí você fala, não, mas eu acompanhei a operação desde o início, né? Mas as pessoas, elas nem acreditam, elas olham e falam, pô, isso não existe, né? Aí quem acompanha o trabalho, que é fiel a Top Trader já há muitos anos, sabe que a gente faz, que a gente tem essa capacidade, né? Então, é isso. Querido amigo Everson, boa tarde, professor Wagner. Poderia analisar Sambi 3? Gostaria de trocar Sambi por Vale? O senhor me ajuda desde já, agradeço pelo trabalho. Olha, Sambi era uma ação que nós tínhamos em carteira, a gente fez uma troca há alguns meses atrás. Eu prefiro a 11, né? Você vê que ela está aqui acionando um pivô, tem a questão do STF, mas tem a Sambi 3 também com uma menor liquidez. Né? Eu trocaria por Vale, sinceramente. Então eu faria a troca, venderia a mercado, compraria Vale a mercado. Eu entendo que o potencial de valorização da Vale é maior que de Sambi, por isso eu faria essa manobra, sendo simples e objetivo. Então, Everson User, Zé Carlos Pereira, Haroldo Solange, Carlos Flá, enobreceram nossa gravação. Você que me ouve, comente, peça o ativo que você quer que a gente estude, deixe um comentário, um elogio, uma sugestão. Aqui você é bem-vindo, você é bem-vinda. Então vamos lá, eu vou agora descer aqui a barra de rolagem no broadcast para a gente ver as ações que faz sentido nós estudarmos aqui, balanços corporativos. Hoje dia de PIB americano, melhor que esperado. Primeira ação que eu vou estudar, McDonald's. McDonald's é uma ação que a gente tem em carteira, um dos grandes sucessos do portfólio, está subindo
acionando esse martelo, situação de compra. Tem mais algum espaço para subir. McDonald's é um case impressionante, para vocês terem uma ideia. Vejam esses números, pessoal. Lucro líquido de 2,31 bilhões num trimestre. Né? Em um trimestre. É impressionante. Então essa é a ideia de McDonald's. Muitos balanços na Europa. A gente não costuma estudar aqui, mas vejam. Por isso que o mercado está agitado. Ó. Cassino, Anglo-American, BNP, Telefônica, ArcelorMittal, Barclays, Renault, Shell, Volkswagen, Iberdrola. Quer dizer, é um pregão agitado. A gente olha aqui as bolsas na Europa, elas reagiram bem aos balanços. Isso é bem importante. E realmente é importante. O índice DAX está quebrando aqui uma região de congestão. Nós temos a Bolsa de Paris fechando o gap e rompeu o 7.450 aqui. Bolsa do Reino Unido mantém aqui um viés de alta, né, sem alterações. Então esses balanços europeus eles foram bem recebidos. Ok, a elevação de 25 pontos base na zona do euro, nada diferente do esperado. Aí nós tivemos o balanço da Gol. Gol 4. Né, a Gol reagindo mal. Eu não compraria a Gol nesses níveis, nem sonho. Se fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas eu não escolheria. Eu não acho, por exemplo, que a Gol, diferente da Petro, da Vale que eu mostrei, seja oportunidade com essa correção. Ok, então teve o balanço de McDonald's, International Paper, lá nos Estados Unidos. Vamos lá. Se a gente acha aqui. Eu não me lembro o código, nem sempre o TradingView ajuda muito para aqui. International Paper Company. Uma reação forte ao balanço. Vejam, né, pessoal, quando a gente tem aqui um... Vejam só. Nós temos uma linha capaz de conectar os fundos. E nós temos uma linha capaz de conectar os topos. Correto? Esse padrão nada mais é do que um triângulo ascendente. E ele geralmente traz movimentos fortes. Então, qual que era a referência aqui? O fechamento de gap é 36,04. Né? E fechou. Hoje a máxima do dia foi 36,03. Praticamente fechou. Então, provavelmente esse gap é de fuga. Né? Vejam o aumento de volume já no dia 25, anteontem. Então aqui foi uma compra importante para a guerrilha. Agora, dá para carregar um pouco mais? Dá. O ativo deve continuar subindo e até uma oportunidade de compra na minha visão. International Paper. Ok, então teve McDonald's, International Paper, Açaí. O Açaí, o balanço do Carrefour, ele já tinha sido divulgado, correto? CRFB3. Então o balanço de Carrefour, ele trouxe, você vê aqui o balanço, né? Você clica aqui, que era 95% do lucro ajustado, tal. Mas o mercado tinha precificado coisa pior. Então ele teve o gap de fuga, um outro gap. Agora não é momento de entrar, né? Então eu acho que se pressionar um pouquinho mais, Carrefour abre oportunidade. Agora a Açaí 3, que teve os seus números trimestrais divulgados, ela abriu muito forte, ainda está subindo 4,97, mas deixando sombra superior. Aí eu já entendo que é compra, porque está na mínima do dia pós-balanço, né? Então está na mínima, é uma compra. Coloca stop abaixo? Não, porque provavelmente vai estopar. Mas você está comprando descontado. Qual que é a melhor coisa? Compra 60%. Aí amanhã, se estiver firme ou de repente corrigir um pouco mais, você completa o lote, forma um bom médio para cima ou para baixo. É uma maneira inteligente de lidar com uma entrada numa operação. É uma técnica que a gente usa e ensina. Ok? Então são esses os balanços principais. Os estrangeiros continuam compradaços, pessoal. Vejam, ó, compraram 690,5
516 milhões na terça-feira, dia 25. O saldo acumulado é de 5 bi 74. Né? Os institucionais venderam na terça 347,278. Retirada líquida de 5 bi 867, quer dizer, estão vendidaços. Pessoas físicas vendidas também, 315 milhões 826. As pessoas físicas não acreditam na alta nesse momento. E é isso, se todo mundo acreditar na mesma coisa, não tem negócio. E Mastercard também, eu vou fazer o balanço. MA. Mastercard materializou um movimento de alta muito forte e corrige até a média. Essa correção, na minha visão, ela abre oportunidade de compra, oportunidade de entrada. Muito bem. Então agora o que a gente vai fazer? Os ativos fixos. Começando por ITS A4. Aqui na tela. Itaúsa pagou dividendos, distorce um pouco o gráfico. A gente usa o gráfico ajustado. Oportunidade de compra, teste da média de 21. Aí nós temos YouTube 4 a seguir. Oportunidade de compra. Ombro, cabeça, ombro invertido. Deve prevalecer o alargamento. BBAS3. Então hoje é oportunidade de compra, né, para capturar o movimento até os 126 mil pontos. BBAS3. Eu estou até pensando em, de repente, ter um comando hoje ou amanhã, sabe, alocar o lucro do dólar no ativo. A gente, né, o movimento do índice trouxe grana e do dólar também. Fazer um all-in, de repente, numa ação, claro, alocando o lucro de dólar, é uma ideia. Eu estou pensando. Então, BBS3, oportunidade de compra. BBDC4, Bradesco. Também, a correção abre a oportunidade de compra. E aí nós temos Sambi não. Sambi eu tô fora porque tem a questão do STF, né, descola o papel dos outros. Ela provisionou, depois provisionou para inadimplência. Aí Petro e Vale nós já fizemos. B3SA3. Também oportunidade de compra, teste da média de 21. Ok? Muito bem. Hoje nós fizemos a rolagem do milho. Quem não fez ainda é só rolar. Por quê? Já percebe-se, queridos, uma migração CCM U23. Então, quando você observa aqui o contrato do U, ainda está com bom volume, não tem nada de errado. Mas quando você vai no X, observem, tem um pouquinho mais de volume médio. Então vamos rolar. Bandas de Bollinger justapostas, né? Tem cara, focinho, orelha de fundo. Dei um F25. Movimento normal aí de realização de lucros dos vendidos, nada de diferente, de exótico nem nada. O mini dólar vai repicando, inversamente proporcional ao movimento da bolsa. O mini índice está na mesma região que a gente falou em compra, 121,250, deve subir um pouco até o fim da gravação. E aí eu chego naquele estudo que eu trouxe aqui no início dos trabalhos, né? Primeiro, me permitam aqui, eu peço gentilmente que vocês permitam retirar a CLTB. A gente já sabe que ela derrubou o preço em abril e outubro do ano passado, tudo certo. E agora a gente tem na semana uma alta de 0,20 somente, mas aqui um mastro bandeira em desenvolvimento. Então, para mim, nada muda. A gente teve ontem uma boa notícia sobre o rating aqui no Brasil. É simplesmente um teste do topo anterior, sendo esse 120,518. Está praticamente colado no topo anterior, né? Então, eu não vejo nenhuma mudança de rota, é a mesma leitura que eu tenho para o BOVA11. Então, testa aqui a região do dia 21 de junho, 116,78, está poucos centavos abaixo, e o Bovespa em dólares, idem. Então hoje, o que significa o pregão de hoje? Oportunidade para quem quer surfar o movimento até os 126 mil pontos. Então o Ibovespa em dólares está um pouquinho acima do topo anterior, 25,307. E aí eu chego no DXY, né? É uma das razões pelas quais o dólar não cai hoje. Está acionando um pivô, pelo menos enquanto acima de 101,648. E nós temos o MME, que mede fluxo para mercados emergentes. TradingView
Estava fluindo, engasgou um pouquinho agora. O MME, ele não sustentou os negócios acima de 1040 com 20, está testando a média de 5 períodos, mas deve logo menos retomar aqui o sentido de alta. Europa nós já estudamos, EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, oportunidade, por quê? Teste do topo anterior, 33,25, está praticamente nessa região, esse topo anterior. Aí o BZQ ele é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, é um ultra short, então existe uma reação, a média de 21 é a primeira resistência. E aí nós temos o VIX, que ainda não justifica uma operação na venda, mas se subir mais um pouco pode ficar interessante. Hoje, pessoal, é aquele famoso dia depois de amanhã, porque na terça-feira, que é amanhã, fica aquela expectativa, como é que vai ser a quarta-feira, o que vai dizer o Jerome Powell. Aí acontece, o mercado vai para um lado, vai para o outro, fecha em alta. Aí hoje é o dia mais maduro, racional, sereno, tá caindo, mas assim, o Dow Jones, ele tá para bater recorde de muito tempo, né? Então ontem foram 13 sessões seguidas de alta, não acontecia isso desde janeiro de 87. E se ele hoje fechar em alta, dificilmente vai ocorrer, mas seriam 14 sessões, recorde de 1897. Então, é um movimento normal, correção até a média de 5, o S&P levemente abaixo. Puxa, professor, isso é um engolfo, mas é a teoria das árvores e da floresta. Aí nós temos o índice Nasdaq. Né? O índice Nasdaq, ele preocupa um pouquinho, porque é complicado quando você tem esse topo mais baixo que o anterior, e um movimento sinuoso, mas assim, tem os balanços, né? Os balanços têm vindo melhores que o esperado. Eu acredito que o Jerome Powell ontem, quando ele falou em pouso suave da economia, soou como música, então eu acredito que realmente é tão somente uma correção. Ok? TradingView resolveu travar um pouco aqui. Então, títulos americanos de 10 anos, eles sobem hoje, né, uma alta expressiva, chama um pouco a atenção, e o petróleo indica um teste de 83,53, não agora, dentro de alguns dias, tanto em Nova York e em Londres, a próxima resistência fica aqui na região de 87,45. O minério, ele é um dos vilões da sessão de hoje, não tenho dúvida nenhuma. Ele frustrou, né, as melhores expectativas com esse candle 3.10 de baixa, mas ainda conserva a LTB como suporte. Nós temos aqui a bolsa de Xangai acima das médias. Iminente rompimento dessa LTB que a gente percebe na tela. E nós temos o índice japonês Nikkei. Provavelmente ocorrerá o rompimento de 32,896 e o acionamento de um pivô. É um candle diferente, né, se a gente pegar os últimos aqui apresentados na tela. E aí, pessoal, nós chegamos nos astros, né? O primeiro deles é Small 11, oportunidade de compra, teste da média de 5 e FNC. Os astros estão bem distribuídos, né? A queda, teste da média de 21 no FNC, o índice de setor imobiliário, teste da média de 5. O IMAT, por incrível que pareça, talvez pelo petróleo, é o mais forte dentre eles, né? Testando o topo anterior e nem chegou a tocar a média de 5. Índice de energia, testa a média de 21, oportunidades no setor. Temos aqui também uma LTB que talvez seja tocada, e o índice de consumo é um termômetro para mim, mostrando maturidade. Então esse oco ainda preocupa um pouco, precisa realmente romper 3.240 para anular esse padrão e passar mais tranquilidade aos compradores. Então hoje é um dia de queda, talvez repique um pouco até o final, oportunidade para pegar a última pernada rumo aos 126 mil pontos. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Top Traders, a casa do investidor. E pessoal, hoje, mesmo que seja um pouquinho mais tarde, eu farei tanto a gravação do clique como também dos stories.